Olá, como vai? Eu me chamo Gisele Meirelles Lemos e hoje eu tenho um convite super especial para você. Gostaria que você viesse junto comigo para hoje abordarmos um dos capítulos da patologia geral, que é o capítulo de morte celular. Hoje nós vamos falar a respeito dos detalhes referentes tanto à necrose quanto à apoptose. Se esse assunto te interessa, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe um comentário e fique aqui com a gente até o final, porque nós vamos começar agora. Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos! Na nossa videoaula passada, onde tratamos a respeito de um dos capítulos da patologia geral, falamos a respeito dos mecanismos de morte celular. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos abordar os padrões morfológicos da necrose e os mecanismos da apoptose. Exatamente, vamos discorrer a respeito de quais processos estão envolvidos no processo destrutivo das células, depois que se processa a lesão irreversível, e vamos verificar que esses padrões eles podem variar a depender do órgão, a depender das características, a depender também do tipo de agente etiológico que incida aí o dano sobre os tecidos, provocando aí nestes essas alterações que progressivamente vão culminando com o desaparecimento das células do seu tecido. Ok? E vamos dar início falando a respeito dos padrões de morte celular referentes à necrose, os vários tipos de necrose, e na sequência abordaremos as razões pelas quais o organismo lança mão da apoptose em causas fisiológicas e posteriormente em relação às causas patológicas em que a apoptose também se processa. Então vamos começar agora falando a respeito dos eventos referentes à necrose. Bem, pessoal, nesse contexto aqui nós vamos começar iniciando a abordagem a respeito da necrose. A necrose, ela se refere ao espectro de alterações que ocorrem na forma das células. E essas alterações, elas advêm da morte celular. Então, após a morte do tecido que estava vivo, ele inicia eventos que progressivamente resultam em uma alteração morfológica, uma alteração progressiva, produzido principalmente por enzimas. Então, a célula sofre um tipo de lesão letal e essas enzimas elas são liberadas, seja oriundas da própria célula ou de células de defesa, e elas iniciam eventos que cada vez mais levam a alterações morfológicas que vão descaracterizando progressivamente a morfologia da célula como a gente conhece ela dentro do seu padrão de normalidade. Por exemplo, se nós realizarmos um corte histológico de um tecido normal, de um tecido vivo, se nós retirarmos uma espécime, uma parte desse tecido para análise histológica das características de normalidade e imediatamente que a gente retirasse esse tecido, né, do organismo e fixasse esse pedaço que foi removido, nós iríamos promover a morte do tecido, mas nós iríamos promover essa fixação em um período de tempo tão curto que não seria suficiente para que as enzimas líticas iniciassem os processos que são característicos da necrose. Então, as células que são retiradas, por exemplo, em situação de biópsia, e são fixadas para avaliação histológica, elas estão mortas, mas elas não são necessariamente necróticas. Então, rotineiramente, a necrose ela vai ser o correspondente macroscópico, ou seja, aquilo que nós conseguimos observar quando nós analisamos clinicamente, e também o correspondente histológico, ou seja, aquelas alterações que estão presentes nos tecidos e que são, no seu somatório, representados pela sua modificação macroscópica. Então, a necrose ele é tanto correspondente histológico daquela região necrosada, que macroscopicamente apresenta alterações que são compatíveis com o que está ocorrendo ali histologicamente. E essas alterações elas ocorrem devido a uma lesão que se processou ali e que teve características tão profundas que foram irreversíveis, tá?
Então, as células necróticas, elas são, inicialmente, incapazes de manter a integridade das membranas. Então, isso é uma característica básica. A necrose, ela é o tipo de padrão de morte celular em que há ruptura das membranas plasmáticas, seja por ação direta de um agente sobre a membrana, impedindo a sua continuidade, ou então outros agentes que impedem que a célula produza energia suficiente para manter a integridade das membranas. E isso faz com que o conteúdo da célula extravase. Então, quando o conteúdo da célula extravasa, nós observamos eventos inflamatórios. Então, a inflamação é uma reação de defesa do organismo para a ocorrência de algum evento agressivo em uma determinada região, e esse evento agressivo, no caso, ocasionou o extravasamento do conteúdo celular, que para o sistema de defesa é um conteúdo desconhecido. Então, as células do sistema de defesa eles vão ser atraídos quimicamente para essa área para iniciar o processo de remoção desse conteúdo necrosado dessas células que estão em eventos progressivos de degradação. Então, essa aparência morfológica da necrose, ela resulta da desnaturação das proteínas intracelulares. Então, algumas proteínas das células elas vão perder a sua forma e, consequentemente, perder a sua função. Então, um dos eventos que nós observamos na necrose é a desnaturação de proteínas. E um outro evento que nós também observamos é a digestão enzimática. Então, a digestão enzimática ela pode ocorrer por dois mecanismos diferentes. Um mecanismo em que a própria célula libera enzimas contidas nos seus lisossomos. Então, as células elas possuem organelas intracelulares que são os lisossomos, que são organelas que são compostas por uma membrana que envolve um espaço interno contendo enzimas líticas. Então, quando a célula entra em eventos necróticos, as suas membranas lisossomais se rompem, liberando esse componente enzimático que inicia um processo de liberação de um processo de destruição lítica interno da célula, denominado de autólise. E quando a célula ela libera constituintes do seu meio para o meio extracelular suficientemente capazes de atrair células de defesa, as células de defesa, ao migrarem para esta região, elas vão também liberar enzimas que ajudam também no processo de destruição mais rápida desse tecido. Então, este evento lítico que se dá no tecido necrosado a partir de enzimas líticas provenientes das células de defesa, nós denominamos esse fenômeno lítico de heterólise. Então, os eventos de autólise e heterólise são eventos de digestão enzimática em que, no primeiro caso da autólise, a célula faz um mecanismo de digestão enzimática em que as enzimas líticas são provenientes de suas próprias organelas, dos seus próprios lisossomos, e no caso da heterólise, é também um evento de digestão enzimática, embora essas enzimas líticas provenham dos lisossomos das células de defesa que são atraídos para a área em decorrência do extravasamento do conteúdo da célula necrosada. Então, essa aparência morfológica das células ela vai resultar desses eventos aí, da desnaturação proteica e da digestão enzimática, seja por autólise ou por heterólise. Vamos acompanhar essa sequência de imagens que explica eventos que são observados na necrose. Nós temos uma célula normal que sofre um evento lesivo. Esse evento lesivo culmina com alterações que são observáveis no citoplasma celular, são as alterações citoplasmáticas. Essas alterações elas vão progredindo cada vez mais para que haja a ruptura das membranas celulares, com liberação do conteúdo celular e, além dessas alterações que nós vamos observar no citoplasma, da ruptura da membrana, nós também iremos observar alterações que se processam no núcleo celular. Então, a célula em evento necrótico, ela vai passando progressivamente por modificações morfológicas, como nós comentamos no slide passado, e essas modificações elas vão se caracterizar tanto em alterações que serão observadas no citoplasma celular,
quanto alterações que serão observadas no núcleo celular. Desta forma, nós conseguimos identificar no microscópio as alterações que são vistas nas células e que são compatíveis com esse evento denominado de necrose. Então, quais seriam essas alterações no citoplasma e no núcleo que nos permitem identificar um tecido em evento necrótico? Bem, do ponto de vista das alterações que se processam na célula necrótica e que impactam a aparência do citoplasma, nós temos uma característica que é bastante marcante na necrose, que é o aumento da eosinofilia. O aumento da eosinofilia é o aumento da afinidade do citoplasma pelo corante eosina, tornando esse citoplasma mais corado ainda, mais intensamente corado pela eosina, por alguns fatores. Um primeiro fator é a característica de destruição do RNA mensageiro ou das moléculas de RNA que estão presentes no citoplasma. Essas moléculas de RNA, elas fazem com que haja uma leve coloração do citoplasma pelo corante básico. Porém, como essas moléculas são destruídas, nós vamos ter uma perda dessa afinidade por esses corantes básicos, fazendo com que a eosina se ligue a esse resto de material nuclear digerido, e isso faz com que a sua eosinofilia se torne aumentada. E uma outra característica que nós vamos observar no citoplasma é um aspecto vítreo, né, do citoplasma. Esse aspecto vítreo ele é justificado pelo fato de que uma célula normal, se nós temos um corte histológico bem preparado, bem fixado, bem corado, nós vamos verificar que o aspecto de coloração do citoplasma não é necessariamente um aspecto rosa homogêneo, mas na verdade ele tem um aspecto róseo que tem finas granulações, inclusive é uma característica até difícil de ser reproduzida quando nós, por exemplo, nos dispomos a reproduzir uma imagem que a gente está observando no microscópio. Então a gente vai observar aqui a característica de coloração do citoplasma não é necessariamente uma característica de homogeneidade. Isso se dá pelo fato de que existem muitas organelas no citoplasma e existem também grânulos que são depósitos de glicogênio. Como a célula está entrando em eventos lesivos, esses componentes eles se rompem na célula e essa ruptura faz com que haja uma homogeneidade dos constituintes do citoplasma. Antes eles estavam compondo estruturas que tinham uma integridade, mas como essas estruturas se romperam, elas agora fazem com que o citoplasma ganhe esse aspecto mais homogêneo de coloração, que nós dizemos que é um aspecto vítreo. Então essa é uma característica que nós observamos em células necróticas, uma característica, uma alteração citoplasmática. Com o passar do tempo, o que a gente vai observar? Que essas enzimas elas começam a digerir as organelas citoplasmáticas. E este aumento desses eventos digestivos enzimáticos que se processam principalmente pela autólise, ele vai progressivamente conferindo ao citoplasma um aspecto de corroído. Então, à medida que o tempo vai passando, essas alterações elas se tornarão mais pronunciadas. Se a gente observar na microscopia eletrônica, as células necróticas elas vão ter uma característica também de descontinuidade, que é bem evidente nas membranas, mas aí no caso nós precisamos do microscópio eletrônico para observar o início dessas alterações da continuidade da membrana plasmática e também das organelas, e uma dilatação acentuada das mitocôndrias. A dilatação acentuada das mitocôndrias impacta em eventos que vão também colaborar para o subsequente dano que vai se processar em elementos internos da célula, que são oriundos de elementos que extravasam do interior das mitocôndrias. Além das mitocôndrias não conseguirem mais produzir energia, nós teremos o extravasamento de elementos mitocondriais que também são críticos para a estrutura e a existência celular.
Aqui na sequência, nós vamos abordar as alterações que são observáveis nos núcleos das células que estão em eventos necróticos. Então, nós temos 3 possíveis alterações que se processam em núcleos de células necróticas. Esses padrões, eles são devido a uma fragmentação que ocorre no DNA, é uma fragmentação inespecífica, e eles podem ocorrer de 3 formas diferentes que nós observamos no microscópio. Isso também vai depender do tempo, né, que a gente observa. Então, a depender do tempo, nós podemos ver células com uma característica nuclear, outras com outra característica. Então, as possíveis características nucleares vistas em tecidos necróticos são: o primeiro deles recebe o nome de cariólise. A cariólise é o fenômeno que nós observamos na célula quando o núcleo sofre a ação de DNAases. Essas DNAases, elas vão produzir uma quebra do material genético, da cromatina nuclear. Essa cromatina, ao ser destruída, ela vai perder parcialmente a sua afinidade pelo corante básico, que é a hematoxilina. Então, à medida que a cromatina ela vai sendo lisada, vai havendo esse fenômeno chamado de cariólise, nós vamos observando que a sua afinidade tintorial vai diminuindo e, em decorrência disso, nós vamos visualizar que nas células o seu núcleo fica com aspecto esmaecido. Então, essa característica ela é uma característica que ocorre nos núcleos que estão sofrendo ação de DNAases, e esse evento ele é um evento que geralmente já está acontecendo em momentos mais adiantados do processo de necrose. Outros 2 padrões que são observados em cortes histológicos de células necróticas são a picnose. A picnose é um fenômeno que nós observamos nos núcleos quando ele sofre um encolhimento bastante considerado. Então, o núcleo ele se torna uma massa basofílica, ou seja, ele se condensa tanto e a sua afinidade pelo corante básico se torna muito intensa. Então, ele se torna muito pequeno, compacto e fortemente corado. Então, essa característica de alteração nuclear, que pode ser observada também no padrão de morte pela apoptose, recebe o nome de picnose. E o terceiro padrão aí mencionado é o padrão de morte em que um núcleo que está ou picnótico ou parcialmente picnótico começa a sofrer ação de enzimas que degradam o núcleo, que fazem com que esse núcleo fique fragmentado. Então, o núcleo fragmentado, que estava parcialmente ou que estava completamente picnótico, ele é visto, né, pequenos fragmentozinhos ali na célula, e esse fenômeno é chamado de cariorrexis, tá? Então, nós vamos observar que, com o passar do tempo, alguns dias, 2 dias mais ou menos, as células que já estão em eventos necróticos, elas vão ser vistas com uma ausência do seu núcleo. Então, nós podemos ter eventos que vão progredindo para o completo desaparecimento da estrutura nuclear, de forma que as células elas não vão mais demonstrar em alguns dias a existência dessa estrutura em seu interior. Então, essas alterações que dizem respeito ao núcleo, elas são progressivas até o momento em que o núcleo deixe de ser visualizado microscopicamente. Aqui nesse slide, nós temos 2 fotomicrografias onde nós podemos comparar as características de um corte histológico do miocárdio, numa situação de normalidade, e um corte histopatológico do miocárdio em eventos de necrose. Então, é possível observar que no miocárdio normal, nós temos a disposição das células musculares estriadas cardíacas, né, que possuem os seus núcleos mais centralizados, e essa substância, essa matriz que fica entre as células musculares cardíacas. Então, quando nós comparamos essa imagem que é a do miocárdio normal com a imagem da área do miocárdio necrosada,
nós vamos observar que as células musculares elas ainda apresentam a sua característica de células alongadas. Nós ainda conseguimos ver linhas escuras compatíveis com os discos intercalares, mas nós começamos a visualizar que a coloração das células está mais intensa, ou seja, houve um aumento da afinidade pela eosina, que é o aumento da eosinofilia. Houve também uma característica de aumento de homogeneização nessa coloração, né? Uma característica mais se tornando mais próximo do aspecto vítreo, né? Esse aspecto ele pode se tornar ainda muito mais vítreo do que o observado aí, né? Não necessariamente todas as células vão apresentar o mesmo nível de aspecto vítreo, algumas já vão evoluir mais rapidamente para o aspecto de corroído, mas o que chama bastante atenção nessa fotomicrografia da necrose do miocárdio é a ausência dos núcleos. Então nós vamos visualizar que esses miócitos, que essas células, né, esses miócitos musculares cardíacos estão com a completa destruição da sua estrutura nuclear. Então aqui nós temos células que estão em eventos necróticos, onde é possível observar tanto as alterações citoplasmáticas quanto as alterações no núcleo, o que faz com que a gente consiga identificar uma área de necrose do miocárdio do ponto de vista da microscopia óptica. E aqui nessa outra fotomicrografia, em que nós vemos também um corte de um tecido em que nós temos células em eventos necróticos, nós temos aí a ocorrência dos 3 padrões comentados de alterações nucleares. Nós temos a cariólise, que é o fenômeno em que DNAases atuam para lisar a cromatina, fazendo com que haja uma diminuição da afinidade do DNA pelo corante básico, que é a hematoxilina, fazendo com que o núcleo vá gradativamente se tornando esmaecido e, portanto, mais claro, até o momento em que ele não é mais visualizado. Nós temos também aí as células em que os núcleos estão mais densamente compactados e fortemente, intensamente corados, num fenômeno que nós chamamos de piquinose, e também nós temos aí o outro evento mencionado, que é quando uma célula que tem um núcleo parcialmente ou completamente piquinótico sofre a fragmentação do núcleo em um evento denominado de cariorrexis. Então aqui nós temos uma fotomicrografia que ilustra células que estão passando por diferentes momentos da alteração nuclear em uma mesma lesão. Bem, pessoal, então já que agora nós tratamos dos aspectos que dizem respeito às modificações morfológicas que nós iremos visualizar tanto no citoplasma quanto no núcleo, em células que estão em eventos de morte celular, principalmente no caso de necrose, nós iremos falar dos padrões morfológicos que são possíveis de serem observados nos tecidos. Então, a necrose produz padrões morfológicos, e esses padrões morfológicos eles são principalmente derivados dos 2 fenômenos que nós já falamos, ou da desnaturação proteica ou da digestão enzimática. Então, esses 2 eventos eles ocorrem, porém um sempre vai predominar sobre o outro, porque as condições que favorecem a desnaturação proteica, elas geralmente dificultam a digestão enzimática e vice-versa. Então, nós teremos eventos onde nós temos o predomínio de mais um evento do que o outro, que vai culminar em alterações morfológicas distintas no tempo. Esses padrões morfológicos estão citados aí, que são as necroses de coagulação, liquefação, caseosa, gordurosa, gomosa, hemorrágica, fibrinoide e gangrenosa. É importante destacar que alguns desses padrões morfológicos eles são mais aspectos clínicos do que alterações bioquímicas decorrentes ou de um padrão de digestão enzimática ou de desnaturação proteica. É uma denominação que é clinicamente empregada, né? Algumas dessas terminologias, inclusive, estão até mesmo desatualizadas, mas elas têm seu uso rotineiramente compreendido, né? Tanto por patologistas como por clínicos.
Então nós vamos aí falar a respeito desses tipos de padrões morfológicos e a gente vai compreender o que vai se processar em cada um desses casos, que vai resultar em nomes que são atribuídos e que estão indicando aí alguma especificidade do padrão morfológico que aconteceu naquele caso específico de morte celular. Bem, então nós vamos abordar a nossa abordagem sobre os padrões morfológicos de necrose, falando a respeito da necrose de coagulação. A necrose de coagulação, ela implica na preservação do contorno básico da célula, que vai durar aí pelo menos alguns dias. Esses tecidos, eles vão apresentar uma textura que se revela firme. E esta manutenção dessa arquitetura tecidual, ela acontece provavelmente porque quando a célula entra em eventos lesivos, o meio intracelular se torna ácido. Nós dizemos que há uma acidose intracelular e essa modificação do pH vai produzir uma modificação das características morfológicas das proteínas e isso produz um evento que nós chamamos de desnaturação proteica. Essas desnaturações proteicas, elas não vão atingir apenas as proteínas estruturais das células, mas elas vão afetar também as proteínas que têm função enzimática, que são as enzimas. Então, quando as enzimas elas se tornam afetadas por essa alteração do pH, elas ficam bloqueadas. Então, a ação da autólise, que é o fenômeno de digestão enzimática produzida pela própria célula, fica bloqueado. Então, neste exemplo aqui específico, nós colocamos aí o músculo cardíaco e um evento lesivo do músculo cardíaco decorrente de um impedimento do fluxo sanguíneo para uma determinada área. Então, quando nós temos o bloqueio do fluxo sanguíneo para uma determinada área ou ausência de fluxo sanguíneo para uma determinada área, essa área se torna isquêmica e a isquemia, quando ela se prolonga, ela leva esse tecido a uma morte que nós denominamos de um evento lesivo que nós denominamos de infarto. Né? Então, o infarto é a morte desse tecido em decorrência da isquemia. Então, o infarto do miocárdio, ele é o padrão clássico da necrose de coagulação. E ele é um ótimo exemplo, porque nós vamos observar que as células elas vão ficar com esse aspecto que eu comentei, é ácido. E isso vai produzir uma coagulação dessas proteínas que vão manter esse padrão arquitetural preservado, como nós vimos na fotomicrografia passada, e vamos voltar a rever na sequência, uma nova fotomicrografia, mas aqui nós temos o aspecto macroscópico. Então, no aspecto macroscópico, nós temos que a sua estrutura ela foi mantida com uma consistência firme, e nós vamos observar que, do ponto de vista histológico, as células elas vão ainda manter as suas características, sendo possível reconhecer a origem daquele tecido, porque houve um bloqueio da ação das enzimas que impediram que eventos autolíticos se processassem. Então, essas células miocárdicas necrosadas, elas serão removidas em um tempo maior de tempo, mas essa remoção vai se dar pela fragmentação e pela fagocitose desses restos celulares pelas células de defesa, que são os leucócitos, que vão migrar para a área e eles vão remover pela ação de suas enzimas lisossômicas, que é este evento que nós denominamos de heterólise. Então, neste caso específico, as enzimas intracelulares elas foram desnaturadas pelo aumento da acidofilia interna e o padrão arquitetural da célula ficou mantido. Então, esse processo de necrose, que é o processo de necrose por coagulação, ele se caracteriza pela preservação da arquitetura geral do tecido e ele é uma das características da morte por hipóxia das células em linhas gerais, quase em todos os tecidos. A única exceção para essa condição, quando os tecidos eles vêm a sofrer necrose na ausência de oxigênio, que são fenômenos hipóxicos,
em que não se estabelece o padrão de necrose de coagulação, ele é o que se processa no tecido nervoso, e nós vamos entender por que no tecido nervoso esse padrão que se estabelece, ele não é o padrão de necrose de coagulação. Então, aqui nessa imagem nós vemos dois histológicos. Na verdade, nós vemos um histológico do miocárdio e um histopatológico do miocárdio necrosado. No histológico do miocárdio, nós visualizamos as células musculares cardíacas com seus núcleos centralizados, seus discos intercalares e uma quantidade muito pequena de células entre os miócitos. No histopatológico do miocárdio necrosado, nós visualizamos ainda a manutenção desse padrão arquitetural de células alongadas, embora a gente não esteja mais vendo a estrutura dos núcleos no seu interior, e nós visualizamos uma quantidade grande de células entre as fibras musculares. Essa quantidade grande de células entre as fibras musculares se constitui no infiltrado inflamatório, que são as células que migram para o local para poder remover as células necrosadas por meio de fenômenos de heterólise. Aqui na sequência vamos falar da necrose de liquefação. A necrose de liquefação, ela geralmente se caracteriza por um tipo de padrão morfológico que deriva de eventos lesivos a partir de infecções bacterianas focais ou mesmo de infecções fúngicas, porque os micro-organismos eles são capazes de estimular o acúmulo de células inflamatórias. Então, por razões que a gente ainda também não conhece, a morte de células do sistema nervoso central por hipóxia, que foi o que a gente comentou anteriormente, geralmente leva à necrose de liquefação. Então, independente da patogenia, a liquefação ela digere completamente as células mortas. Então, dentro do padrão morfológico da necrose de liquefação, nós vamos visualizar o extremo oposto do que se estabelecia na necrose de coagulação, onde na necrose de coagulação nós observamos a manutenção do padrão arquitetural por um período de tempo, ao passo que na necrose de liquefação nós vemos a completa destruição desse padrão arquitetural e o resultado final é a transformação do tecido em uma massa com consistência viscosa, né? Se esse processo foi iniciado por uma inflamação aguda, o material geralmente é amarelo, cremoso, devido à presença de leucócitos mortos, sendo então chamado de pus, certo? Então, essa característica é a característica que se estabelece dentro do padrão de liquefação, onde nós vamos observar uma atividade de enzimas líticas que vão destruir rapidamente o tecido, o seu padrão arquitetural ele vai ser completamente perdido e na área de necrose não é possível reconhecer de onde aquele tecido ele se originou. Aqui nesse esquema nós vemos um fenômeno similar ao que aconteceu com o miocárdio, só que aqui está acontecendo com o tecido nervoso. Então nós temos uma área de uma artéria que foi obstruída por um coágulo. Essa obstrução impede o fluxo sanguíneo. O impedimento do fluxo sanguíneo para esse tecido gera um fenômeno denominado de isquemia. E a isquemia no tecido nervoso é capaz de lesar as células irreversivelmente num período de tempo muito mais curto, inclusive, do que no tecido muscular cardíaco. Então, a isquemia vai produzir aí uma área de infarto desse tecido nervoso que nós costumamos denominar de acidente vascular cerebral. Nesse caso, nós vamos observar que esse tecido ele vai entrar em eventos lesivos necróticos, cujo padrão predominante será o padrão de necrose de liquefação. Aqui nós fazemos a correspondência do esquema, onde nós representamos a área do infarto no desenho, com uma efetiva ocorrência em um tecido nervoso em que houve um infarto, houve aí a isquemia, o infarto, seguido da necrose dessa região. Então, em um período curto de tempo, num evento agudo, onde ainda não houve as alterações líticas que são subsequentes, em que nós iremos observar a completa destruição do tecido. Inicialmente, o que a gente observa é o início da descaracterização
da separação entre a substância branca e a substância cinzenta. Evolutivamente, esse tecido ele vai evoluir para um aspecto de liquefação, que é o que caracteriza um padrão morfológico que se estabelece aí no tecido nervoso, mesmo em lesões hipóxicas, onde em todos os demais tecidos o padrão decorrente de um evento hipóxico é a necrose de coagulação. No tecido nervoso, o que nós observamos é a necrose por liquefação. Aqui nessa sequência, nós identificamos o padrão histopatológico da necrose de liquefação. Nós visualizamos o histológico do rim, onde nós observamos aí o néfron, onde nós observamos aí a estrutura do glomérulo e ao redor os túbulos contorcidos proximais e distais, na sua configuração de normalidade, na sua arquitetura de normalidade. E no histopatológico do rim nós temos uma área de necrose renal. Então, nessa área de necrose renal, nós temos uma região central, onde nós temos uma completa destruição do padrão arquitetural, uma transformação dessa estrutura anterior em uma área liquefeita, que está aí circunscrita por essa estrutura de formato circular, e ao redor, adjacente, nós vamos ter um halo de células inflamatórias, que caracterizam um quadro típico da necrose de liquefação, onde ao redor desse tecido liquefeito, nós temos as células de defesa que são atraídas para a área para tentar retirar, para tentar remover essas células que foram destruídas, que foram danificadas e que estão aí em eventos de necrose. Então, se nós observarmos fora da área de lesão, nós temos o padrão arquitetural do tecido renal, similar ao da histologia, e na região da lesão, nós temos uma área central que está circunscrita aí, que caracteriza a área efetivamente de necrose de liquefação, e circunjacendo ela, nós temos uma borda de células inflamatórias que vão aí se localizar para poder tentar fazer a limpeza dessa área de tecido necrosado. Aqui nessa sequência, vamos abordar a necrose caseosa. A necrose caseosa, ela é uma forma distinta de necrose de coagulação, mas ela tem algumas características bem peculiares e tem, inclusive, o seu padrão arquitetural, que é contrário ao da necrose de coagulação. Mas ela é encontrada frequentemente em focos de tuberculose, embora ela possa ser encontrada também em paracoccidioidomicose, talaremia, então outras condições que também produzem como resultado final uma área de morte que tem um aspecto clínico característico, né? Então, o principal fator que nós encontramos aí do ponto de vista macroscópico é esse aspecto que lembra um queijo branco. Então, a área de necrose ele tem um aspecto semelhante a um queijo branco e essa nomenclatura, inclusive, deriva de caseoso, né? Caseoso que vem de casei, queijo casei. Então, o termo caseoso, ele é que faz com que esse tipo de necrose tenha essa denominação específica. Então, o nome caseoso, ele deriva da aparência macroscópica, que é uma aparência de um tecido esbranquiçado, que lembra o queijo casei, por isso, necrose caseosa. E existem também características microscópicas típicas da necrose caseosa, né? Então, o foco necrótico, ele vai se parecer com fragmentos granulosos amorfos, né? Aparentemente compostos de células coaguladas, que também estão fragmentadas, e uma borda inflamatória que é bem distinta, que nós vamos ver na sequência, que é chamada de reação granulomatosa. Então, nós vamos aqui enfocar inicialmente no aspecto macroscópico e, posteriormente, nós iremos observar como se organiza a reação granulomatosa. Então, aqui, nesses dois casos, nós temos a necrose caseosa do baço, onde está sendo apontada aí uma área esbranquiçada na região cortical do órgão, e a necrose caseosa do pulmão, em uma área aí em que a gente observa uma região bem delimitada
de coloração esbranquiçada. Então, do ponto de vista da ocorrência da necrose caseosa, os autores acreditam que inicialmente, antes de surgir a necrose propriamente dita, ocorre um aumento de síntese de proteínas que levam à apoptose e uma redução de proteínas que impedem que a apoptose se processe. E isso vai ocorrendo da parte central para a periferia. E aí nós vamos observar que na tuberculose especificamente, muitas células iniciam a apoptose e concluem, enquanto outras iniciam o processo de apoptose, mas a maior parte evolui para necrose, né? Especialmente quando a gente observa do ponto de vista histológico que as células periféricas elas sofrem eventos de cariólise. Então, aqui nós estamos vendo dois aspectos macroscópicos em órgãos diferentes que têm como resultado final a mesma característica macroscópica, que é essa área esbranquiçada, que é o que faz com que esse tipo de padrão seja denominado de necrose do tipo caseoso. Aqui nessa fotomicrografia, nós vemos um corte histológico de uma secção de necrose caseosa do pulmão, uma região bem comum de ocorrer esse padrão de necrose derivado de tuberculose. Então, aqui nós temos a típica reação granulomatosa. Então, microscopicamente, essa é a principal característica. Então, nós temos uma transformação de células necróticas que estabelece uma massa homogênea acidófila. Então, essa região rósea, ela é uma região acidófila porque ela tem afinidade pela eosina, que é o corante ácido. Então, essa região central ela tem um aspecto mais homogêneo, corado pela eosina, e por isso ela é uma região acidófila, porque a eosina é o corante ácido. E se nós aumentássemos aí o tamanho, né, das lentes objetivas, se nós aumentássemos a magnitude para poder observar características, detalhes dessa região central, aí nós veríamos que as células teriam núcleos picnóticos e na periferia nós teríamos cariorrex, né, que é a fragmentação do núcleo picnótico. E nós teríamos também a observação da perda total dos contornos dessas células que estão localizadas na região central de necrose. Essa região central que está aí apontada pela seta amarela. E adjacente a essa região mais clara ao redor, que tem uma quantidade muito grande de núcleos, são as células do processo inflamatório. Então, ao redor dessa região central acidófila, nós temos estabelecido um processo inflamatório crônico que vai aí estar, né, com a presença de células do quadro crônico, que em conjunto com a região central, nós denominamos de reação granulomatosa. Nesse momento, vamos abordar os detalhes e os aspectos de um padrão de morte por necrose, que nós denominamos de necrose gordurosa. Esse termo necrose gordurosa, ele é um termo bem aceito no meio médico, né? Mas na realidade ele não identifica um padrão específico de necrose, né? Na realidade, o que ele vai descrever é quando nós tivermos uma área de destruição de gordura e que vai ocorrer tipicamente pelo resultado da liberação de lipases pancreáticas. Então, é um tipo de condição que nós observamos na pancreatite aguda. Então, na pancreatite aguda, nós temos uma área de tecido adiposo do pâncreas que sofre uma ação lítica dessa região devido à liberação de enzimas. Então, nós vamos observar que as células acinares e dos ductos, elas vão começar um evento de liquefação das membranas dos adipócitos, também uma quebra desses triglicerídeos aí armazenados, o que vai, né, redundar no aspecto de liberação do conteúdo gorduroso que está aí dentro dessas células. O que vai acontecer na sequência é que esses ácidos graxos eles passam a se combinar com cálcio. Então, o pH que se estabelece graças às enzimas misturadas com esses triglicerídeos gera um ambiente propício para a deposição de cálcio, que vai produzir um evento químico chamado de saponificação. Então, na saponificação, clinicamente, o que vai ser possível observar quando se observa o órgão são a formação de áreas brancas visíveis. Então, a saponificação
decorrente da deposição de cálcio sobre as áreas de adipócitos lisados por ação enzimática. É esse evento que pode ser observado clinicamente e que é uma das características dessa necrose gordurosa. E aí ela permite que o cirurgião, que fez a exposição do órgão, ou o patologista, que vai fazer a leitura da lâmina, consiga identificar melhor e estabelecer esse tipo de padrão de morte, Do ponto de vista histológico, nós visualizamos aqui, na microscopia, que a necrose ela vai se apresentar aí como esses focos, nessa área de necrose que nós estamos observando. Nessa área, nós vamos ter que esses adipócitos necrosados, eles terão o contorno meio sombreado, e nós vamos ter também depósitos basofílicos de cálcio, que vai ser cercado por uma região inflamatória. Então, essas são as características da necrose gordurosa, que é um tipo de necrose que ocorre dentro dessas características aí mencionadas e é esperado para o tipo de patologia denominado de pancreatite aguda. Aqui vamos fazer uma breve abordagem de um termo também relatado na literatura que nós denominamos de necrose gomosa. Essa necrose é uma necrose bem específica dessa condição que se estabelece aí na sífilis terciária, que nós chamamos de goma sifilítica. É uma variedade de necrose que se estabelece por coagulação, onde o tecido necrosado vai assumir um aspecto compacto e elástico, como se fosse uma borracha, uma goma, e é justamente por isso que ele recebe essa denominação de necrose gomosa. Então, não se trata de uma condição histológica específica, mas se trata de um padrão clínico em que a lesão se apresenta como essa característica borrachoide e que ocorre especificamente nesse tipo de infecção aí pelo treponema pálido e na sua forma mais tardia, que é a sífilis terciária. Então, essa condição aí, a goma sifilítica, ela é relatada em algumas literaturas como um tipo de necrose chamada de necrose gomosa. Aqui também vamos abordar brevemente o conceito de necrose hemorrágica. A necrose hemorrágica é um padrão morfológico que se observa em tecidos onde houve uma ruptura de uma artéria ou menos frequentemente de uma veia e um extravasamento muito grande de sangue, uma hemorragia muito grande de sangue nessa área e, portanto, se estabelece aí um tipo de padrão morfológico que nós chamamos de necrose hemorrágica. Então, a área necrótica ela vai ficar bastante rica em hemácias extravasadas. Então, a necrose hemorrágica ela ocorre em tecidos que sofrem eventos de extravasamento de hemácias, de extravasamento de sangue, áreas de infarto hemorrágico, onde essa ruptura leva o sangue a se acumular fora do sistema circulatório e um local onde o sangue não vai passar pelas veias e pelo sistema circulatório, levando oxigênio àqueles tecidos naquela região, o que faz com que eles infartem. Então, se estabelece uma área de necrose onde existe, além da necrose tecidual, uma grande quantidade de sangue. Então, esse padrão clínico de necrose é denominado de necrose hemorrágica. Então, nós temos aqui o aspecto macroscópico da necrose hemorrágica na adrenal, onde nós visualizamos o escurecimento do tecido. Então, esse é o padrão morfológico da macroscopia da necrose hemorrágica, e no outro lado nós temos a necrose hemorrágica pulmonar. O pulmão, inclusive, é uma área também frequente de ocorrência de necrose hemorrágica, porque trata-se de uma estrutura arquitetural do pulmão muito sensível e susceptível à ruptura de artérias que fazem com que o sangue escorra do sistema circulatório e passe a ocupar os espaços dos alvéolos pulmonares. Aqui nós temos a degeneração fibrinoide, ou a necrose fibrinoide, que é um padrão, talvez com denominação não tão própria assim, mas que algumas literaturas utilizam para empregar quando se estabelece a deposição de um material acelular
sem forma estabelecida, amorfo, com características brilhantes e com afinidade pela eosina, eosinófilo, que pode apresentar um aspecto granular, que não tem uns limites bem definidos, né? Nem morfológica e nem tintorial. Ela se assemelha à fibrina depositada, então por isso que recebe essa denominação de fibrinoide. E ocorre também, por vezes, uma redução no número de núcleos na área afetada, com degradação dos componentes tissulares, né? Então, essa composição que vai se estabelecer aí nessa região de depósito pode conter imunoglobulinas, pode conter fragmentos do sistema complemento, albumina, pode ter também estruturas alteradas de colágeno, né, restos de células rompidas. Então, esse depósito fibrinoide ele pode ser considerado um produto da deposição de imunocomplexos circulantes, né? Então, que se estabelece em condições em que o sistema imune tem participação direta no dano tecidual. Então, nós temos esse tipo de observação de áreas de necrose fibrinoide em condições de hipertensão maligna, também em condições de autoimunopatias, né, colagenoses, artrite reumatoide, febre reumática, mas nas literaturas mais atuais não é um termo que continua sendo utilizado para os estudos dentro da patologia geral. Vamos concluir aqui a nossa abordagem sobre os padrões de morte por necrose, falando a respeito da necrose gangrenosa. Esse tipo de necrose, ele é uma forma de evolução que resulta da ação de agentes externos sobre o tecido necrosado. Esse evento de necrose teve como causa, geralmente, eventos isquêmicos. Então, nós vamos ter uma desidratação da região atingida, então os agentes externos eles começam a atingir, né, a área de tecido necrosado e esses agentes externos podem produzir uma desidratação, especialmente quando em contato com o ar, vai originar esse padrão aí que está representado nessa imagem, que é o que chamamos de gangrena seca. Então a gangrena seca ela torna a área lesada com um aspecto que é denominado de aspecto de pergaminho. E aí esse tecido ele vai se assemelhar ao tecido das múmias. Então algumas literaturas denominam esse processo também como mumificação. Então a gangrena seca é um padrão, né, de morte celular que geralmente se processou por isquemia, em que agentes externos atuaram sobre esse tecido necrosado, modificando. No caso específico da gangrena seca, a desidratação do tecido produzido pelo contato dele com o ar gerou esse aspecto que nós denominamos de aspecto de mumificação, certo? Então, essa gangrena seca, pela característica de necessidade de contato com o ar, ela vai ocorrer preferencialmente nas extremidades dos dedos, ou então ponta de nariz, né? E na maioria das vezes em consequência de lesões vasculares, como por exemplo aquelas que são observadas em pacientes que são portadores de diabetes mellitus. E nós vamos ter essa coloração do tecido, esse escurecimento do tecido, graças à impregnação por pigmentos derivados da hemoglobina. E é também comum, né, ao redor dessa área escurecida, a presença de uma linha bem nítida que trata-se da reação inflamatória dos tecidos vivos adjacentes, tentando fazer a remoção do tecido morto da área necrosada. Então, nós vamos ter essa linha nítida, que é a reação inflamatória no limite entre o tecido morto e o tecido vivo. Se nós tivermos uma invasão dessa região necrosada por micro-organismos que produzem enzimas, né, micro-organismos geralmente anaeróbicos, que produzem enzimas que liquefazem esses tecidos mortos, nós podemos ter uma modificação desse padrão de necrose gangrenosa seca para um padrão de necrose denominado de gangrena úmida. No caso da gangrena úmida, nós vamos observar que esses micro-organismos eles vão produzir modificações líticas que vão produzir um odor fétido,
E esses produtos tóxicos da gangrena podem, inclusive, provocar reações sistêmicas, né, induzindo condições como um choque séptico, né? E existe uma terceira possibilidade aí, além das gangrenas úmidas e das gangrenas secas, que é um caso bem específico que acontece quando germes do gênero Clostridium que vão aí se instalar nesse tecido necrosado e iniciar a produção de enzimas que têm atividade proteolítica e lipolítica ao mesmo tempo, então destruindo gordura, destruindo estruturas proteicas e liberando com isso uma grande quantidade de gás, né? Sendo, portanto, a evidência da produção desses gases a formação de bolhas gasosas. Então, essa gangrena gasosa ela vai ser comum nas feridas infectadas e, inclusive, foi causa de mortes, né, muito frequentes na Primeira Guerra Mundial. Essa condição aí nós chamamos de gangrena gasosa. Bem, galerinha, aqui na sequência vamos iniciar a abordagem acerca da apoptose. A apoptose ela é uma via de morte celular e nessa via de morte celular nós temos uma indução da morte da célula através de um programa, né, que já existe na célula, um programa intracelular que tem uma regulação bastante significativa, ele é altamente regulado, onde as células que estão destinadas a morrer passam a ativar enzimas e essas enzimas ativadas iniciam um evento de degradação tanto do DNA quanto de proteínas no citoplasma da célula. Então, células destinadas a morrer possuem um programa interno de enzimas que, quando ativadas, passam a atacar o seu DNA e proteínas no seu citoplasma, levando ela a eventos de morte, tá? A membrana plasmática dessa célula vai permanecer intacta, ou seja, nós não vamos ter uma ruptura da membrana plasmática, mas a estrutura, embora intacta, ela começa a se alterar. Então, nós vamos ter uma alteração da forma da membrana e isso vai fazer com que essa célula seja reconhecida por as células do sistema de defesa adjacentes e aí elas passam a se tornar alvo de fagocitose. Então, mesmo sem a ruptura dela e liberação dos seus componentes para o meio extracelular, ela vai ser fagocitada porque a sua membrana plasmática começa a sofrer modificações e isso a torna um alvo primário de fagocitose por células do sistema de defesa que estão ali adjacentes. Então, a célula morta ela passa a ser eliminada de modo bem rápido, antes que o conteúdo dela se extravase. Então, desta forma, esse tipo de morte celular, ele não vai desencadear o que nós chamamos de inflamação, ou seja, não vai desencadear uma reação inflamatória pelo hospedeiro, evento este que é tão comum nos casos de morte por necrose. Então, na apoptose, nós temos essa característica que distingue ela de modo bem interessante da necrose, que é o fato de nós não termos um estabelecimento de reação inflamatória e este fator está relativo a justamente essa não ruptura, esse não extravasamento do conteúdo da célula pela não ruptura da membrana. Entretanto, mesmo que a membrana não se rompa, ela sofre alterações e essas alterações são fundamentais para que ela seja reconhecida por células adjacentes de defesa e antes que ela se rompa, a célula de defesa já realiza o processo de englobamento dela. Então, a apoptose ela tem essa fundamental diferença para a necrose, né? Que é a necrose se caracteriza pela perda da integridade das membranas com subsequente digestão enzimática das células, né? Digestão tanto das células por elas mesmas, fenômeno que nós denominamos de autólise, quanto pelas células de defesa do corpo, né? Pelas células do processo inflamatório que estabelecem aí fenômenos líticos de heterólise. E algumas vezes, em algumas lesões, nós temos ao mesmo tempo acontecendo apoptose e necrose. Nós temos eventos de danos celulares onde ocorrem ao mesmo tempo fenômenos apoptóticos e fenômenos necróticos, né? E nós vamos observar que
Enquanto a necrose ela é uma condição que se estabelece exclusivamente em condições patológicas, a apoptose ela pode acontecer fisiologicamente, ela é importante em algumas situações, nós vamos aqui mais para frente comentar quando a apoptose ela é importante do ponto de vista fisiológico, e nós vamos também falar em algumas situações patológicas onde a apoptose ela tem um papel importante nesses eventos relativos a danos teciduais. Conforme eu mencionei, e diferentemente da necrose, a apoptose pode se dar em situações fisiológicas e pode acontecer também em situações patológicas, inclusive ocorrendo de modo concomitante com a necrose. Aqui nós vamos abordar algumas situações que são fisiológicas, em que a apoptose se processa, e algumas outras em que a apoptose tem papel importante nos eventos de morte patológicas, tá? Então, a morte por apoptose é um fenômeno normal que elimina células que já não são necessárias. Nesse caso de ser um fenômeno normal, a apoptose ocorrendo em situações fisiológicas. Então, nós vamos ter células que serão destruídas de modo programado durante a formação do indivíduo, durante a etapa da formação dos órgãos, na embriogênese. Nós temos também a evolução dependente de hormônios nos adultos, por exemplo, que acontece com o endométrio durante o ciclo menstrual. Nós temos a eliminação celular em populações celulares em proliferação, como por exemplo no epitélio da crista intestinal, justamente para manter um número constante. Então, nós consideramos que os processos que ocorrem de renovação do epitélio estão envolvidos com morte celular, morte das células do hospedeiro que já cumpriram seu propósito, por exemplo, aquelas que têm vida curta, neutrófilos, quando participam de resposta inflamatória, os linfócitos no final da resposta imunológica. Então, nessas situações, nós temos eventos que nós denominamos de morte celular programada, que são eventos apoptóticos. Eliminação de linfócitos autorreativos, que são potencialmente danosos, e a morte celular induzida pelas células T citotóxicas, que também é um mecanismo de defesa contra vírus, tumores, que serve para eliminar células infectadas com vírus ou células que se tornam neoplásicas. Então, dentro dessas condições, se estabelecem a apoptose de modo fisiológico. E para exemplificarmos os casos patológicos onde a apoptose ela é vista com frequência, nós temos os casos de morte celular produzido por estímulos nocivos, aqueles que culminam com lesão de DNA, como radiação, como drogas citotóxicas. Também a apoptose acontece em situações de lesão celular em que a lesão é produzida por vírus, principalmente na hepatite viral, onde nós temos aí uma perda de células infectadas que acontece principalmente por apoptose. Nós temos também a atrofia patológica de órgãos do parênquima, que sofrem, por exemplo, uma obstrução de um ducto, e aí essas células elas sofrem regressão por falta de nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Então, essas células elas entram em eventos atróficos patológicos, reduzindo a quantidade de células, e a principal via de morte dessas células aí é a apoptose. E também morte de células em tumores, frequentemente quando nós temos regressão. E quando nós temos o tratamento de tumores, a sua regressão, muitas células morrem por apoptose, mas também tumores em crescimento, nós verificamos que algumas células entram em eventos apoptóticos. Então, para que a gente possa observar que, dentre os eventos de morte celular, a apoptose é uma via já programada pelas células, em alguns casos para ocorrer fisiologicamente, mas que acontecem também em situações patológicas, principalmente aquelas onde nós temos o envolvimento da mitocôndria como agente que vai liberar constituintes internos que ativam elementos pró-apoptóticos celulares que desencadeiam aí essa cascata de enzimas que passam a degradar as estruturas que levam a célula a eventos apoptóticos no DNA e no citoplasma. Antes de a gente entrar aí nos mecanismos propriamente ditos da apoptose, a gente vai aqui descrever brevemente o que acontece com a célula, quais são as alterações da morfologia celular que são observadas em eventos apoptóticos,
Então, nós vamos observar que as células sofrem um evento de encolhimento. Então, nós vamos ter o encolhimento celular. Esse tamanho da célula diminuído se dá porque o seu citoplasma vai se tornar denso, né? E as organelas, aparentemente normais, elas vão se agrupar bastante, né? Além do encolhimento celular, nós vamos observar que a cromatina celular sofre uma condensação, né? Esse, inclusive, é o aspecto mais característico da apoptose, essa condensação da cromatina. Essa cromatina ela se agrega na periferia, inclusive, do núcleo, né, sob a membrana nuclear, e passa a compor massas densas que têm formas e tamanhos variados, né? O próprio núcleo pode se romper, produzindo aí pedaços de fragmentos, 2 ou mais fragmentos. E a formação de bolhas citoplasmáticas. Essa formação de bolhas citoplasmáticas nós denominamos de corpos apoptóticos. Então, os corpos apoptóticos, eles são bolhas citoplasmáticas, né? A célula apoptótica primeiro apresenta uma extensa formação de bolhas na sua superfície e depois essas bolhas se desprendem, e aí passa a compor os corpos apoptóticos, que ficam aí muitas vezes ligados à membrana, compostos de citoplasma e organelas que estão aí, como eu já comentei anteriormente, bem compactadas, podendo ter ou não a presença de fragmentos nucleares. E essa célula passa, como eu já havia mencionado, a ser reconhecida pelas células de defesa adjacentes, principalmente por macrófagos, e são rapidamente fagocitadas antes que ocorra o seu processo de ruptura. Então, nós vamos ter uma fagocitose das células apoptóticas ou dos corpos celulares, que se dá aí pelas células fagocitárias adjacentes. Geralmente, essas células são macrófagos e eles são rapidamente degradados nos lisossomos, sendo que as células saudáveis adjacentes migram e proliferam para poder substituir aí esse espaço ocupado pela célula apoptótica que foi eliminada. Dessa forma, nós não temos um estabelecimento de um processo inflamatório local e a célula ela desaparece de modo a que a condição de normalidade tecidual seja mantida. Aqui nós vamos comentar sobre as características bioquímicas da apoptose. É importante lembrar que as células apoptóticas, elas exibem modificações bioquímicas que serão as bases das alterações estruturais que a gente descreveu aí no slide passado. Então, nós vamos comentar sobre, primeiro, a degradação das proteínas. Esse é um aspecto muito característico da apoptose, que é a hidrólise das proteínas, que vão envolver a ativação de vários membros de uma família de proteases chamadas de caspases. Então, a apoptose ela é muito dependente da ativação das caspases, que são proteases presentes nessas células normais e que elas estão aí presentes na forma de pré-enzimas, portanto, estão inativas. E elas, para iniciarem, para induzirem a apoptose, elas precisam ser ativadas. Então, as pré-enzimas chamadas de caspases, elas existem dentro das células e elas fazem degradação de outras proteínas, elas são proteases. Entretanto, elas estão presentes dentro da célula na forma inativa. Quando as células vão entrar em apoptose, elas iniciam eventos de ativação das caspases que vão produzir destruição de elementos do citoplasma celular. E, além disso, essas próprias caspases ativam as DNAases, que degradam o DNA nuclear. Então, as caspases são a base do processo de ocorrência da apoptose. Então, essas mudanças elas são as bases das alterações estruturais, que também são vistas no núcleo, porque como as caspases ativam DNAases, essas vão produzir aquelas modificações que nós comentamos e que nós vemos tanto no núcleo quanto no citoplasma da célula apoptótica. Um outro evento é a decomposição do DNA. Então, as células apoptóticas elas vão exibir uma decomposição muito característica do DNA, que vai se fragmentar em pedaços relativamente grandes. A atividade das endonucleases forma a base para que a gente detecte a morte celular através de técnicas citoquímicas que reconhecem rupturas da dupla hélice do DNA. E, por fim, o reconhecimento fagocitário. As células apoptóticas elas vão expressar,
fosfatidilcerina nas camadas mais externas da membrana plasmática. Então, a fosfatidilcerina é um elemento mais interno das membranas, que não é visto pelas células de defesa quando estão em contato com as células normais do organismo. Então, nas características de normalidade da membrana, não se observa a presença da fosfatidilcerina alocada mais externamente na superfície. Quando este evento ocorre, as células de defesa identificam que essa célula deve ser fagocitada. Então, é uma sinalização, uma alteração da membrana que sinaliza que houve uma alteração nessa célula e que ela agora precisa ser destruída. Então, essas alterações permitem um reconhecimento muito precoce dessas células mortas e os macrófagos, que são as principais células que reconhecem, fagocitam elas sem que haja liberação de componentes celulares que, se houvessem, induziriam eventos inflamatórios. Então, dessa maneira, nós vamos ter uma resposta apoptótica que elimina as células praticamente sem afetar esse tecido circundante. Aqui vamos abordar os aspectos de mecanismos da apoptose. A apoptose ela é induzida, como já comentamos, por uma cascata de eventos moleculares que podem ser iniciados de modos distintos. Então, nós não só temos uma forma de iniciar a apoptose. Essa cascata de eventos ela pode ser iniciada de modos diferentes e eles vão sempre resultar na ativação das caspases, como nós já mencionamos anteriormente. Esse processo de apoptose ele pode ser dividido em duas fases. A primeira fase, onde as caspases elas são ativadas, é chamada de fase de ativação. Então, essas caspases elas se tornam cataliticamente ativas e, na sequência, elas passam à fase seguinte, que é a fase de execução, onde essas enzimas atuam provocando a morte celular. Então, o início da apoptose ocorre principalmente através dos sinais de duas vias possíveis, mas essas vias elas convergem, né? É a via extrínseca, que vai ser iniciada por receptores da membrana. Então, as células possuem receptores de morte na sua superfície e quando ligantes para esses receptores de morte se ligam nesses receptores, eles ativam as caspases que estavam inativas e elas iniciam a fase efetora. E a outra via, que é chamada de via intrínseca, que é uma via dependente de extravasamento de componentes que estão dentro das mitocôndrias. O extravasamento desses componentes, eles também são capazes de ativar as caspases, que, na sequência, uma vez ativas, iniciam a fase efetora da apoptose. Essas vias, elas convergem, portanto, para ativar as caspases e a gente vai ver na sequência como cada uma se processa. Então, aqui vamos abordar como se estabelece a via intrínseca de indução da apoptose. Então, ela vai resultar do aumento da permeabilidade na mitocôndria. E quando essa permeabilidade ela aumenta, nós vamos ter uma liberação de moléculas que são pró-apoptóticas no citoplasma. Então, dentro da mitocôndria, aí guardadinhas, nós temos moléculas que podem ativar fatores pró-apoptóticos no citoplasma, sem a participação dos receptores de morte que estão aí na membrana plasmática externa. Então, elas não dependem de eventos que provêm de sinalização externa. São apenas eventos intrínsecos porque estão aí armazenados dentro das mitocôndrias e o fator de liberação ele acontece quando as mitocôndrias adquirem condições que fazem com que esses fatores sejam possíveis de saírem de dentro da mitocôndria e atingirem o citossol. Fatores de crescimento e outros sinais de sobrevivência estimulam a produção de proteínas antiapoptóticas da família BCL2. Então, nós temos uma forma, as células têm controles internos para que a apoptose não se estabeleça sem necessidade. Então, esse controle para que a apoptose não se estabeleça se dá a partir da produção de proteínas que são antiapoptóticas. Existe uma família de proteínas antiapoptóticas chamadas de BCL2. Então, essa família ela é constituída por mais de 20 proteínas e a função da BCL2 é regular a apoptose. As duas principais proteínas que são antiapoptóticas são a BCL2 e a BCLX. Essas proteínas que são antiapoptóticas, elas estão localizadas na membrana das mitocôndrias e também no citoplasma. Então,
a célula tem ali essas proteínas, né, da família BCL2 presas no citoplasma da mitocôndria. Elas são proteínas antiapoptóticas. Quando as células são privadas de sinais de sobrevivência ou então são expostas a estresse, as mitocôndrias perdem essas proteínas BCL2 ou BCLX que estão presas na membrana externa mitocondrial. E aí, o que vai acontecer é que quando essas proteínas elas são perdidas, elas são substituídas por membros pró-apoptóticos da família, como a BAC, BAX e BIM. Então, nós temos proteínas que são contrárias ao início da apoptose, ou seja, que são antiapoptóticas, que são as da família BCL2 e a da família BCL, que é a BCL2 e a BCLX. E nós temos proteínas que são pró-apoptóticas, ou seja, aquelas que estão envolvidas com o início da apoptose. Então, quando a célula para de receber estímulo para sobrevivência ou quando ela recebe estímulos lesivos, essas proteínas BCL, que são antiapoptóticas, que estão presas na membrana mitocondrial, elas se desprendem. E aí, quando esse desprendimento ocorre, nós vamos ter que níveis de proteínas BCL2, BCLX, elas vão gerar um aumento na superfície das membranas das proteínas pró-apoptóticas, que são a BAX, a BAC e a BIM. Essas três proteínas estão envolvidas com o aumento da permeabilidade da membrana mitocondrial. Então, esse aumento da permeabilidade da membrana mitocondrial faz com que fatores que estão dentro da mitocôndria consigam extravasar por uma estrutura chamada de poro de transição de permeabilidade, que se estabelece na membrana interna mitocondrial, gerando aí a liberação de fatores que, se fora da mitocôndria, geram no citossol a ativação da cascata das caspases. Então, as cascatas das caspases podem ser ativadas por fatores que estão localizados dentro das mitocôndrias, mas que não saem daí porque nós temos proteínas antiapoptóticas que estão presas na superfície da membrana plasmática, impedindo que essa membrana se torne permeável. Quando fatores induzem a célula a entrar em apoptose, que seriam o quê? Danos às células através de ausência de estimulação de fatores de vida celular, ou então quando a célula recebe tipos de estímulos lesivos, especialmente sobre as mitocôndrias. Essas proteínas que são antiapoptóticas se desprendem das membranas e as pró-apoptóticas se prendem, induzindo a formação do poro e fazendo com que elementos que estão aí armazenados dentro das mitocôndrias extravasem para o citossol e ativem, fatores que levam em cascata a ativação das caspases, certo? Outras proteínas mitocondriais, tais como o fator de indução da apoptose, também entram no citoplasma, onde se ligam e neutralizam vários inibidores da apoptose. Então, de dentro da mitocôndria, além de sair o citocromo C, responsável por ativar a cascata das caspases, nós temos outros fatores que também são pró-apoptóticos, que neutralizam inibidores da apoptose. Então, são duas vias que são em ocorrência concomitante à medida que se estabelece o poro de transição de permeabilidade. O que nós vamos ter como resultado final? Nós vamos ter como resultado final o estabelecimento dessa via intrínseca, que se dá entre o equilíbrio de moléculas pró-apoptóticas e as moléculas protetoras, que regulam justamente a permeabilidade mitocondrial. Quando a permeabilidade mitocondrial é afetada, gera liberação de indutores de morte, que normalmente estão presos dentro das mitocôndrias, mas que dentro dessas condições saem ativando tanto os agentes pró-apoptóticos na cascata das caspases, quando neutralizando inibidores da apoptose. Aqui na via extrínseca da apoptose, nós temos receptores de superfície nas células, que são receptores de morte celular. Então, nós vamos observar que essa via ela será iniciada pela ativação de receptores de morte em várias células. Esses receptores de morte são membros da família de receptores que são
da família do fator de necrose tumoral. E eles também contêm um domínio que estão voltados para o citoplasma. E esse domínio que está voltado para o citoplasma, ele envolve interações proteína-proteína, chamado de domínio de morte. Então, o domínio de morte, ele faz parte do receptor de morte celular e é a parte dessa proteína que está voltada para o citoplasma. Esse mecanismo de apoptose, induzida por esses receptores, está bem ilustrado aí, né, nesse esquema, quando esse receptor que tem a sua parte voltada para o meio extracelular, que é a FAS, se liga a uma substância produzida para induzir a sua ativação. Então, o ligante da FAS é o FAS-L. Então, o FAS-L se liga na superfície, na FAS, e quando esse ligante se liga nesse receptor de morte celular, ele vai gerar uma aproximação de várias proteínas de superfície que são receptores de morte celular. Então, vai gerar uma reação cruzada com o seu ligante e isso vai induzir que 3 ou 4 moléculas da FAS se unam e os seus domínios citoplasmáticos, através dessa união de 3 receptores ou mais de morte celular, formem um local de ligação intracelular para uma proteína adaptadora. Essa proteína adaptadora, ela contém também um domínio de morte chamado de FAD. Então, por outro lado, a FAD, que se liga aos receptores de morte, liga uma forma inativa da caspase. Então, quando a FAD ela é ativada pelo encontro das 3 ou mais moléculas de FAS, induzindo essa adaptação a ativar uma caspase 8, ela vai produzir essa caspase 8 a ativar outras caspases que vão clivar formas ativas, gerando, portanto, uma cascata de ativação de caspases que passam a clivar e ativar outras pré-caspases. E essas enzimas ativas, elas são mediadoras da fase subsequente, que é a fase efetora da apoptose. Bem, meninos, estamos chegando aqui ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, juntamente com outras videoaulas passadas referentes às causas, referentes aos mecanismos e hoje referente à morte celular especificamente. Vamos concluindo aí um dos capítulos super interessantes da patologia geral, que é o capítulo de lesões celulares e morte celular. Se você gostou, fique aqui com a gente. Fique aqui no nosso canal, que em breve teremos outros conteúdos referentes à patologia geral, ok? Fui!